Olá, pessoal, bem-vindos de volta à nossa semana gratuita do Começando do Zero na LGPD. Sou Mariana Palmeira, sou professora da PUC do Rio de Janeiro, sou professora aqui do seufuturo.com, nesse novo curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, chegamos à nossa última aula da semana gratuita. Vamos abordar um tema relacionado a incidentes com dados pessoais e o dever ou não de comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e aos titulares. Antes disso, quero relembrar o que vimos até aqui nessa jornada dessa semana gratuita. Começamos no episódio 1 falando sobre uma visão geral, sobre a qualidade abrangente da LGPD, sobre a importância do tema de proteção de dados pessoais. Depois, no episódio 2, falamos sobre a natureza dos direitos protegidos pela LGPD, falamos sobre a questão do status constitucional em relação à proteção de dados pessoais, falamos da famosa PEC 17 de 2019, se essa PEC vai ser aprovada ou não, se a gente vai ter proteção de dados pessoais inscrito como um novo direito fundamental no nosso texto constitucional. Já no nosso episódio 3, derrubamos o mito de se a LGPD vai pegar. Como vimos, a LGPD já pegou, trouxe alguns exemplos concretos de atuação de Ministério Público, de posicionamento, inclusive, de consumidores em plataformas públicas reclamando do seu uso de dados pessoais, eventualmente fora dos limites legais. Falamos no nosso episódio anterior, episódio 4, um pouquinho sobre boas práticas, um pouco sobre mapeamento de dados, sobre o que era estar em compliance ou em aderência à LGPD, o que significa um programa de adequação, falamos das fases iniciais, falamos desse momento inicial de conscientização e do papel muito relevante do advogado, do profissional de tecnologia da informação, falamos sobre depois desse momento de conscientização, o que é um mapeamento, depois do mapeamento, como é que a gente faz, né, a implementação no sentido, né, de que o mapeamento instrui a implementação propriamente dita, e claro que essa implementação ela é muito no caso a caso, ela é muito particular, mas da importância de ter esse momento prévio do mapeamento e, claro, depois de tudo pronto, o constante monitoramento. Por isso que a gente não fala em projeto, mas a gente fala em programa de adequação. Alguma coisa que tem início, meio e não tem fim, porque a gente precisa o tempo todo estar revisitando aquilo que foi instruído para a empresa, a documentação, entra um novo parceiro, entra um novo colaborador, esse novo colaborador ele precisa ser treinado dentro das políticas de privacidade e proteção de dados pessoais da empresa. E hoje, na nossa última aula da semana gratuita, a gente vai falar sobre esse tema também tão importante que está relacionado aos incidentes com dados pessoais e ao dever ou não de notificar, ou seja, de comunicar esse incidente que ocorre com dados pessoais à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ou aos titulares dos dados pessoais. Quero começar com um bordão que corre no mercado de segurança da informação, que diz assim: não é se vai haver um incidente com dados pessoais, mas sim quando vai haver. Então, traz um pouco dessa ideia, dessa inevitabilidade de um incidente com dados pessoais. E, claro, o que a gente tem que fazer, e na orientação dos nossos clientes, é estar preparado para que, primeiro, esse incidente não ocorra, mas dada essa característica dessa inevitabilidade, que em ocorrendo a gente possa ter um plano de resposta a esse incidente. Dentro desse plano de resposta a esse incidente, a gente vai trabalhar o plano de notificação, né? Então, se a gente precisa notificar ou não a ANPD, como que esse titular pode ser notificado, ainda existe toda a questão relacionada à imagem e à reputação da empresa que sofre esse incidente, que pode ser ocasionado tanto por causas internas, né, falhas humanas, eventualmente profissionais que ainda não foram treinados dentro da dinâmica da LGPD e da própria segurança da informação, e muitas vezes são incidentes que são ocasionados por ataques de fora, por ofensores, por ataques hackers e que vão demandar também o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de resposta em relação
as medidas que vão precisar ser tomadas. Então, é nesse aspecto que a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse quinto e último episódio da Semana Gratuita, do Começando do Zero. E é claro que todos esses temas que a gente trouxe aqui de maneira muito breve, né, bastante superficial, a gente vai aprofundar lá no Começando do Zero, na LGPD. E eu quero começar mostrando para vocês uma calculadora de custo de violação de dados pessoais. Algumas empresas de tecnologia têm desenvolvido esse tipo de produto, esse tipo de informação, e eu quero mostrar aqui nos slides para vocês uma calculadora do custo desses incidentes de violação que fica aí como instrumento de pesquisa, como referência para quem quiser se aprofundar nessa temática. Vem comigo aqui para o slide. Então, olha só. Isso aqui eu tirei do site da IBM e eles têm, inclusive, um relatório que já foi atualizado para o ano de 2020. A gente pode aqui fazer a nossa inscrição para poder ver o relatório. E veja bem, relatório sobre o prejuízo de um vazamento de dados pessoais. E aí aqui a gente tem esse valor, né, de mais de 3 milhões de dólares, que seria o prejuízo total médio global de um vazamento de dados em 2020. E aí algumas indicações. A área de saúde tem o maior prejuízo médio do setor. E aí vocês já sabem, a gente já falou aqui na Semana Gratuita. Quando a gente fala de área de saúde, a gente está falando o quê, gente? A gente está falando de dados sensíveis, que exigem um tipo de proteção maior, uma camada a mais de proteção desses dados sensíveis, né? E aqui, outro dado interessante, os Estados Unidos têm o prejuízo médio mais alto por país. Então, fica a título de pesquisa, a título de referência, que vocês possam fazer essa pesquisa em relação a custos de vazamento. Isso serve, inclusive, para a sensibilização de clientes de vocês. Eu gosto de usar essas informações em palestras, né, sem querer ser... Eu vou até voltar aqui para a tela, sem querer ser cavaleira do apocalipse, não é nada disso. Eu sou contra, inclusive, a gente lidar com esse tipo de informação no intuito de assustar. Não é no intuito de assustar, mas é no intuito de sensibilizar. Então, essa fala, né, do que ter essa consciência de que não é se vai ocorrer uma violação, é quando vai ocorrer. E para isso a gente precisa estar preparado, para isso a gente precisa já estar dentro de um programa de adequação, de compliance à LGPD. Então, tem uma série de questões que estão aí no mercado que a gente pode usar para fazer essa sensibilização aos nossos clientes. E o que não faltam são casos recentes no Brasil, né? A gente tem um caso que ocorreu no STJ, a gente pode usar esse caso para trabalhar a sensibilização. A gente tem caso recente que ocorreu no importante hospital do estado de São Paulo. Podemos usar também esse caso para trabalhar a sensibilização. E tantos outros, eu falei desses dois que foram os que ocorreram recentemente, mas quase que semanalmente a gente abre ali o site de notícias e vê uma informação sobre violação a dados pessoais, sobre ataques hackers que servidores, que sites de empresas do setor público e setor privado vão sofrendo. Então, isso é uma peça de informação que é bastante interessante. E eu escrevi ali no slide, quando a gente fala de violação, quando a gente fala de vazamento de informação, a gente ouve muito falar de data breach. Deixa eu voltar aqui para o slide, que eu não sei se todo mundo está acostumado a essa expressão, mas é a expressão em inglês, justamente para tratar de vazamento de informação. Então, se vocês ouvirem aí data breach, vocês já sabem do que a gente está falando. Bom, e onde que a gente vai obter as informações iniciais para tratar desse plano de resposta, para pensar sobre essa necessidade de aviso à Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou aos titulares que tiveram seus dados violados? A gente vai começar a olhar lá na LGPD a partir do artigo 48. O artigo 48 da LGPD é o artigo justamente que vai implicitamente trazer a ideia de um plano de resposta, né, no caso de uma violação, no caso de um vazamento de dados pessoais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui
aqui no que diz o artigo 48 e aquilo que a gente aquilo que a gente pode extrair desse artigo 48 para começar a construir o nosso plano de resposta a um eventual incidente com dados pessoais. Vamos olhar aqui de novo. Então, olha só, no artigo 48, a gente tem, então, de certa forma implícita, essa necessidade das empresas terem um plano de respostas a incidentes. Esses planos, eles naturalmente estão dentro das políticas corporativas, que têm toda essa intenção de documentar, né, e direcionar para que as próprias empresas e empregados e parceiros comerciais e terceiros possam se proteger. Então, dentro desse plano de resposta, se insere a comunicação, tanto à ANPD, à autoridade, quanto aos titulares de dados pessoais. Se a gente olha não só para a LGPD, mas para o GDPR, a gente consegue enxergar ali uma dinâmica a ser adotada, incluindo, e aí especificamente falando sobre o GDPR, em relação aos prazos que a empresa tem quando sofre uma violação. Lembrando que o GDPR tem a natureza de regulamento, tá, gente? Então, é por isso que a gente tem um detalhamento muito maior no GDPR. E a LGPD não. A LGPD é uma lei que vai ainda precisar de muita regulamentação. A ANPD tem um grande trabalho pela frente. Bom, então, qual seria o primeiro passo quando a gente olha para esse artigo 48, né? Então, lá no 48, a gente vai ver o seguinte: o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante. Então, olha só, a gente aqui já tem, né, esse critério, risco ou dano relevante. A gente precisa entender o que é risco e dano relevante dentro de cada contexto. E aí, deixa eu voltar aqui para registrar o seguinte. Quando no artigo 48 diz que o controlador deverá comunicar o incidente, a primeira coisa, isso não está escrito na letra da lei, é como que a gente faz para identificar um incidente, um caso de violação com dados pessoais. Então, aqui a gente precisa realmente de muito cuidado. E por isso que eu já falei num encontro anterior, que quando a gente fala de adequação à LGPD, a gente precisa trazer a tecnologia da informação, o profissional de TI que cuida da segurança da informação, seja ele colaborador, seja ele um terceirizado, seja ele um prestador de serviço, a gente precisa trazer essa pessoa junto da gente, junto do advogado. Por quê? Porque certamente ele vai poder ajudar a gente a entender o que é um incidente de violação. Porque imagina que eu tenho uma situação de vazamento, de incidente de violação, mas que não era exatamente isso, que eu não tinha nenhuma obrigação ali de comunicar ao meu titular. Eu vou expor o nome da empresa, eu vou expor, eventualmente, colaboradores, para nada. Então, o primeiro passo, quando a gente pensa nesse dever de comunicar, quando a gente pensa dentro desse contexto de data breach, eu preciso saber identificar um incidente com dados pessoais. A LGPD traz essa informação? Negativo. Onde que eu vou olhar, onde que eu vou buscar essa informação? Onde que eu vou buscar essa caracterização do que pode ser um incidente com dados pessoais? Vamos voltar aqui para o slide que eu vou dar uma sugestão para vocês. Bom, o que acontece? No silêncio da LGPD, a gente vai precisar buscar subsidiariamente em outros diplomas e até fora do arcabouço legal. Então, eu sugiro que, primeira coisa, vocês olhem na cartilha do cert.br. Ali existe já uma descrição do que é um incidente com dados pessoais. Tá? E a gente também pode recorrer ao documento desenvolvido pelo antigo grupo de trabalho do artigo 29, e aí lá, no Começando do Zero, eu vou explicar um pouco, né, da origem desse grupo de trabalho do artigo 29, de como o European Data Protection Board validou as opiniões, os pareceres desse grupo de trabalho do artigo 29. Então, lá no grupo de trabalho do artigo 29, hoje é DPB,
existe um documento chamado Orientações para Notificação de uma Violação de Dados Pessoais ao abrigo do regulamento. Esse documento tem vários exemplos do que é cada situação, tá? Então, busquem lá esse regulamento, esse documento do grupo de trabalho do artigo 29 e ali vocês conseguem identificar uma série de exemplos, tá? Então, uma vez que você tenha identificado que houve uma violação, ainda existe a seguinte possibilidade: eu preciso saber se essa violação ela tem que ser notificada à ANPD ou apenas ao titular, tá? Então, além dessa identificação, se eu posso notificar apenas a ANPD ou ao titular, né, normalmente eu vou precisar notificar a ANPD. E, eventualmente, eu vou ter a obrigação de notificar também ao titular. E aí eu vou precisar fazer o seguinte: eu vou precisar identificar, então, aqueles critérios de risco e dano relevante. Esses critérios, eles estão muito relacionados ao contexto, ao setor, né? Digamos que eu tenha uma divulgação de senha de cartão de crédito, eu preciso notificar ao titular. Digamos que eu tenha uma obrigação de notificação relacionada a um setor de saúde, né? Saiu dados sensíveis de saúde, resultados de exame foram divulgados, eu tenho obrigação de notificar ao titular também. Então, o que que é importante? Parágrafo 1º do artigo 48 vai fornecer para vocês o que minimamente precisa constar nessa comunicação. E essa comunicação precisa acontecer em prazo razoável. Ah, mas a ANPD disse o que é prazo razoável? Não. A ANPD não diz o que é prazo, a LGPD não diz o que é prazo razoável. A gente vai aguardar a regulamentação da ANPD. Se a gente fizer a comparação lá com o GDPR vai dizer que essa notificação precisa ocorrer em 72 horas. E caso essa notificação ultrapasse esse prazo, a empresa, né, o ente que sofreu essa violação, precisa ter uma justificativa para esse ultrapassar desse prazo, mas a LGPD ainda não trouxe essa previsão, trouxe apenas essa previsão de prazo razoável. Mas aí vocês já sabem, artigo 48, esse dever de comunicar, o artigo 48, então, traz implicitamente a necessidade da criação de um plano, né, de respostas a incidentes. Parágrafo 1º do artigo 48 vai dizer minimamente o que precisa conter nesse plano de respostas. E vamos lá ver o que diz, então, o parágrafo 2º do artigo 48. Vem comigo aqui. No parágrafo 2º, a lei vai dizer o seguinte: a ANPD vai verificar a gravidade do incidente e vai, em caso necessário, para a proteção, para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências como ampla divulgação do fato em meios de comunicação, medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Então, gente, quando a ANPD é notificada e ela entende que existe ali uma gravidade aumentada, ela pode indicar que essa empresa que sofreu a violação, que ela faça uma divulgação ampla. Onde que a empresa vai fazer essa divulgação ampla a respeito do incidente? Ela pode fazer uma divulgação ampla, eventualmente, no site dela. Ela pode colocar um pop-up dizendo que houve um incidente de violação, então informando que todos os logins e senhas foram imediatamente bloqueados. Isso já é uma medida para mitigar os riscos e os danos advindos aí dessa violação, né? Então, a ideia é que a ideia é que aquele que sofreu esse incidente não espere que a ANPD se manifeste, até porque a gente ainda está num momento que a ANPD foi constituída, mas ainda tem aí muito trabalho pela frente. Vai precisar regulamentar uma série de pontos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e isso precisa ser observado. Então, o que a gente está vendo no mercado é que muitas empresas já se anteciparam. A gente tem um exemplo super recente de uma grande seguradora no Brasil que teve um incidente com dados pessoais, de violação de dados pessoais,
pessoais e a empresa seguiu todos esses passos, né? A empresa publicizou, a empresa tem uma área no seu site onde tem um FAQ, perguntas frequentes especificamente sobre esse acidente, né? A empresa mandou um e-mail para cada titular que esteve envolvido ali nesse incidente, nessa violação de dados pessoais. Então, a gente tem como um guia bastante importante o artigo 48 e seguintes, a gente tem também como um guia o GDPR, que é muito mais específico em relação a esse passo a passo para a notificação, e a palavra final que eu quero deixar para vocês é que não se trata muitas vezes, né, de uma eventual sanção pecuniária. A gente já falou aqui algumas vezes que as sanções administrativas da LGPD entram em vigor apenas em agosto de 2021, mas existe um outro fator, que é o fator da reputação, que é o fator do dano à imagem que esses incidentes trazem, né, atraem para as empresas. E quanto melhor a empresa conseguir responder, quanto melhor a empresa se antecipar até a esses mandamentos da lei, esse dano à imagem, à reputação, ele vai diminuindo. E a gente está diante do que também? A gente está diante de um trabalho que é multidisciplinar. A gente está diante de um trabalho nosso enquanto advogado, a gente está diante de um trabalho da segurança da informação, tecnologia da informação, e a gente muitas vezes também vai precisar atrair um profissional de comunicação para que ele possa fazer essa construção dessa comunicação da maneira mais efetiva, mais assertiva, mas que também cuide dessa preservação mínima da imagem das organizações. Bom, chegamos ao fim da nossa semana gratuita do Começando do Zero na LGPD. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu convido a vocês a acompanhar as redes do Seu Futuro Com. Lá no Instagram do @SeuFuturoCom, eu vou fazer algumas lives. Acompanhe a movimentação por lá, porque a gente vai dar uma série de informações sobre o Começando do Zero, que é o curso que o SeuFuturo.com vai lançar comigo. A gente fala praticamente artigo por artigo, a gente faz um aprofundamento, apesar de ser um curso para quem está começando, para quem quer entender a LGPD, para quem quer sair com uma visão panorâmica, para quem quer ir junto comigo em 10 horas de aula e construindo esse conhecimento sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente então faz toda essa jornada, todo esse percurso, trazendo, né, a informação do básico, do artigo por artigo, mas sempre com uma referência, sempre com um aprofundamento quando cabe, sempre com uma ideia relacionada ao regulamento europeu. Então, fiquem atentos às redes do Seu Futuro Com. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. De qualquer forma, eu agradeço aqui a companhia nessa semana gratuita e a gente se vê em breve. Até já!